Bom dia. Nós vamos começar o nosso momento, o nosso culto a Deus, onde a gente vai estar conversando a respeito do a respeito do amor, da misericórdia de Deus, da revelação de Deus, né? A gente vai estar conversando sobre isso. Vamos ter alguns temas e vamos avaliar cada tema desse em cima desta ideia principal, que é a revelação do Senhor Deus. Então vamos ver aqui, a gente inicia por esse momento devocional, nós estamos no Sermão do Monte e aqui estamos no 15º ponto, né, do sermão. Então é sobre os dois senhores. Então vamos ver o que é que o texto bíblico fala e a gente vai fazer alguns comentários a partir disso. Então diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falando, né? Pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então esse é o texto, versículo 24, né? E aí a gente pode fazer alguns comentários interessantes nisso aí. Primeiro está aqui, ó, ninguém consegue servir a dois senhores, ele coloca isso bem claro, né? Você vai estar, no caso, se você tenta os dois, você vai estar traindo os dois. Mas no caso espiritual, se você estiver com os dois, você já não está com Deus, entendeu? Já está desobedecendo a Deus. Então, esses dois senhores são totalmente antagônicos. Aqui também tem assim, ó, por conveniência, muita gente tenta agradar um e ao outro ao mesmo tempo. Nós fazemos muito isto, essa tentativa de agradar ao Senhor, né, Deus, e ao mesmo tempo ao outro Senhor. Principalmente nós que temos uma vivência capitalista, né? O capitalismo, a Bíblia diz que Mamon é um desses senhores e que o amor a Mamon faz com que haja um número grande de males que ocorram e a gente tenta agradar, né? Tudo isso. A teologia capitalista que impera, né? Veio dos Estados Unidos, veio também da Europa e impera principalmente entre os evangélicos. Essa teologia, ela despreza o que Jesus fala. Jesus diz assim, olha, vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha e me siga. Isso é o que Jesus fala, mas isso aí é desprezado, isso aí não tem significado nesse cristianismo que a gente pratica, entendeu? Então, é servir a dois senhores. A gente não abre mão de um, mas quer agradar o outro, entendeu? Aqui também diz assim, em relação a Deus, ele não se ofende. É algo importante para se lembrar. Ele não se ofende e até entende, mas é traição. Na linguagem dos profetas, era como prostituição e infidelidade conjugal diante de Deus. Quanto menos somos obedientes a um, mais obediente ao outro nós somos. Em relação a Deus, quando agradamos a nós mesmos, estamos sendo infiéis até contra nós mesmos e não a Deus. A vontade de Deus é que toda a vontade de Deus busca nos agradar, fazer o melhor para nós, mas nós preferimos desobedecer para seguir, então, aos nossos princípios, ou pelo menos os princípios que nos interessam, né? Aqui tem outro comentário, diz, ou agradamos um ou ao outro Senhor, nunca aos dois ao mesmo tempo. Devemos considerar que Deus é diferente. Ele sabe quem somos e quanto somos infiéis, o quanto buscamos agradar a nós mesmos e assim a outro Senhor. Mas ele nos ama muito e é paciente e insiste em nos atrair para o nosso próprio bem. Somos como criancinhas. Quantas vezes, de muitas formas, desagradamos nossos pais com nossas preferências, comportamentos, atitudes, mas eles continuam nos amando e tendo paciência conosco. É muito interessante essa comparação. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus menciona o pior dos senhores, o que mais atrai pessoas. As riquezas atraem o amor das pessoas,
a prioridade, o pensamento e as preferências. E o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. A verdadeira religião para Deus é o amar o próximo. E o amor às riquezas é contra isto. O amor às riquezas produz usura, exploração do ser humano pelo ser humano. Por isso Jesus disse duas coisas sobre quem ama riquezas. Impossível de ser salvo, não por causa de Deus, mas por causa da usura. E segundo, para ser salvo, a pessoa deve deixar de ser rico, distribuindo suas riquezas aos pobres. Entendeu? É impossível o rico ser salvo, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas acontece. Lembra de Zaqueu? Zaqueu se converteu e disse, olha, metade eu vou dar para os pobres, a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais quem eu defraudei. Então acontece conversão de rico. Tá? Mas estou falando de rico, não estou falando de classe média não. Classe média não é rica, entendeu? Classe média é o povo vaidoso que pensa que é rico, mas não é rico. Estou falando de ricos de verdade. Tá bom? Vamos ver aqui quais são os motivos de oração que a gente tem aqui. Então tá aqui. Os que estão sempre conosco, a gente apresenta a Deus então mais uma vez, essas pessoas. Adoradores enfermos ou em dificuldades, e temos alguns, e nós temos lembrado deles em oração, mas o Senhor já abençoa, independente de nós lembrarmos, esse é o nosso Deus, o Deus de Jesus. Amigos e irmãos aniversariantes, hoje teremos mais alguns aniversariando, e a gente já está orando antecipadamente por eles. Deus nos livre de toda prepotência, e nós temos demais, exageradamente, que o mundo sofra menos com cristãos joio, né? Que a gente até ajude o mundo a sofrer menos com o que o joio é capaz de ser e fazer contra eles mesmos, contra nós e contra o mundo. Né? O joio é o cão em pessoa. Mas Deus ama o joio e Deus quer salvar o joio e Deus termina salvando muitos joios porque muitos se convertem. Que o mundo sofra menos com os cristãos joio, que não nos deixe pensar que estratégias convencem pecador. A gente fica inventando 1000 estratégias para as pessoas se converterem. Na verdade, não é nosso papel, né? Estratégia não converte ninguém, quem converte é só o Espírito Santo de Deus. Só nosso culto é agradável a Ele, que Ele nos livre disso. A gente fica com a ideia que o culto dos outros não é aceitável, mas que o nosso é maravilhoso. A gente tem essa prepotência. É uma enfermidade a mais que a gente carrega. Minha lista de anjos, hoje é meu dia de orar por anjos que têm iniciais V, W, X, Y e Z. Tá bom? E que Deus faça o que Ele planejou para o nosso bem. Que Ele que Ele não escute as nossas orações, os nossos pedidos, porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Mas que Ele faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é muitas vezes melhor do que a nossa melhor sugestão que a gente pode oferecer a Ele. Tá bom? Muito bem.